Santo, santo é o Senhor, amém? Glória a Deus. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre avivamento, amém? Mais especificamente sobre reavivar. Glória a Deus. Porque na nossa caminhada, às vezes a gente perde fôlego, a gente cansa, muitas vezes desanimamos e podemos sentir muitas vezes como que um esfriamento, um desânimo, algo que é espiritual, porque isso a gente sente no físico, né? Cansaço, desânimo, abatimento, mas isso também pode vir no nosso espiritual. Não que nós deixamos de acreditar em Deus, não que nós deixamos de ter fé em Deus, não que nós deixamos de obedecer a Ele, mas às vezes um cansaço, um abatimento espiritual, um desânimo espiritual, aquela falta de fervor e uma saudade dos tempos passados. Tem hora que a gente olha e fala: nossa, mas parece que antes eu orava mais, eu buscava mais, jejuava mais, fazia mais para o Senhor, eu me entregava mais. E às vezes a gente olha e fala: nossa, parece que eu dei uma desanimada espiritual. E mesmo que você não esteja passando por isso hoje, quem é crente há um tempo maior já deve ter passado por situações assim, amém? Então são situações que fazem parte da nossa vida como cristão. E é uma parte que a gente não gosta nem de admitir que a gente passa. Nós não gostamos nem de admitir que estamos passando ou que já passamos por situações assim semelhantes, porque esse desânimo espiritual é algo que nos pega, né? E às vezes a gente se sente até envergonhado diante de Deus e das pessoas quando a gente está passando por esse abatimento espiritual. Porque às vezes é nítido notar a pessoa que se afasta da igreja, a pessoa que se, como nós costumamos dizer, né, que se desvia do caminho do Senhor. Então a gente olha para aquela pessoa, né, que sai da igreja, para falar, a pessoa que realmente saiu foi para o mundo, né? Fulano desviou, desanimou, cansou. A gente consegue notar isso. Só que às vezes a pessoa continua na igreja, continua sentada no banco, ouvindo a palavra, cantando louvor, mas um abatimento espiritual dentro dela. Amém? Um desânimo, um desgaste, um cansaço e a falta de ânimo às vezes. E esse desânimo é uma das estratégias que o inimigo usa para nos paralisar, para nos parar. É aquela pessoa que perdeu o fervor, perdeu o vigor, perdeu a força, mas continua ali, sentado no banco, ouvindo a palavra. E glória a Deus por isso, amém? Porque aqui é o lugar que nós viemos para nos fortalecer em Deus. É aqui que nós vamos ser ministrados. É aqui que nós vamos ser curados desse cansaço, ser curados desse abatimento espiritual, amém? E eu queria ler como base o texto que está em Abacuque 3:2, amém? Abacuque é um livro muito difícil de achar, porque ele é muito pequenininho, perto de outros livros também pequenininho. Aí que você fica assim, você passa para lá e passei, aí você volta, passei de novo, né? Vai estar ali no meio dos profetas pequenos, porque o livro é pequeno, mas está aí, amém? Na sua Bíblia tem aí. No celular é mais fácil de achar, né? Abacuque 3. Aleluia. Abacuque 3, verso 1. Só para contextualizar, antes de eu ler, deixe sua Bíblia aberta. Deus tinha dado uma revelação ao profeta Abacuque, também uma profecia. Ele buscou ali ao Senhor e o Senhor foi falar com Abacuque a respeito de algo que o Senhor estava fazendo. E a profecia fala sobre um castigo, uma punição do Senhor que viria sobre o seu povo, né? Falando sobre aqueles que tinham, sobre o povo que tinha desanimado e deixado de buscar o Senhor. Só que eles não só tinham deixado de se
fortalecer no Senhor. Eles passaram a praticar aquilo que era mal aos olhos do Senhor, amém? Então, por isso nós temos que tomar cuidado com o cansaço espiritual, com o abatimento espiritual. Porque às vezes a gente sente esse cansaço, essa pressão e essa opressão espiritual, e nós continuamos acreditando no Senhor, obedecendo ao Senhor, vindo nos cultos, vindo na igreja, participando dos cultos, mas com um abatimento, mas com um esfriamento. E se nós não olharmos para esse cansaço espiritual, para esse abatimento espiritual, de forma a se renovar no Senhor, em pouco tempo nós começamos a nos afastar, mais. E esse afastamento do Senhor, a gente começa a reintroduzir hábitos que nós já tínhamos deixado para trás. E aí, sem a gente se dar conta, quando a gente vê, já voltamos a fazer tudo aquilo que desagrada ao Senhor. E isso aconteceu com o povo de Deus. O Senhor estava profetizando um juízo que viria sobre aqueles que voltaram a praticar coisas que desagradavam ao Senhor. Como, por exemplo, só para contextualizar, Deus fala no capítulo 2 que o ímpio está cada vez mais arrogante e as suas vontades não visam o bem, mas fala também que o justo viverá pela fé. Mas ele começa a falar sobre a arrogância do ímpio, sobre aqueles que cometem violência, sobre aqueles que se embriagam e começam a fazer coisas que trazem vergonha, sobre aqueles que voltaram às práticas de idolatria, a idolatrar o pau, a pedra e ter para si imagens e esculturas feitas por mão de homens. E aí o Senhor começa a falar palavras de juízo sobre o povo que viria, porque eles se afastaram do caminho do Senhor e voltaram a praticar aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Voltaram já não bebia mais, voltaram a se embriagar e voltaram a praticar as coisas que são más aos olhos do Senhor e deixaram de confiar em Deus e começaram a confiar em ídolos feitos por mãos humanas e voltaram a fazer tudo de mal. E o Senhor começou a falar: ai daquele que diz a madeira desperta, ou ainda aquele que diz ou a pedra sem vida acorda. Então ele está declarando, profetizando juízo sobre essas pessoas. E aí o profeta Abacuque, ele faz essa oração que nós vemos aqui no capítulo 3 de Abacuque, amém? E diz assim: então o profeta Abacuque fez a seguinte oração em estilo, deixa eu ver o que fez aqui na minha Bíblia está escrito em estilo Shiganayones, isto é, sob forma de cântico de confissão. Então isso que ele fez foi um louvor, amém? Um cântico de confissão. Ele cantando, ele fez essa oração ao Senhor, confessando a palavra, amém? Verso 2 diz assim: ó Yahvé, eu ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizestes no passado. Faze-as conhecidas por todos e também em nossa época. Ainda que esteja irado, lembra-te da tua imensa misericórdia. Ou na versão que está aparecendo aqui no telão: Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no discurso dos anos faz-a conhecida, e na tua ira lembra-te da misericórdia. Então a nossa oração, quando nos sentirmos cansados, abatidos, desanimados e sentir que estamos retrocedendo na nossa fé, que a nossa oração seja como a oração de Abacuque, clamando ao Senhor pela misericórdia dele e dizendo: aviva a tua obra. Ou aqui na versão da King James: realiza de novo aquilo que o Senhor já fez, faz de novo na minha vida aquilo que o Senhor já fez, me coloca de novo naquele lugar de adoração fervorosa, me coloca de novo nessa posição de honra, me coloca de novo naquele lugar onde eu já estive e
estou me afastando da tua presença. É esse clamor pelo renovo, para que o Senhor venha fazer de novo na nossa vida aquilo que Ele já fez, tanto na nossa vida quanto nas Escrituras. No caso do profeta, ele clama pela nação. Então ele fala: faz de novo na nação as mesmas obras, as mesmas maravilhas que o Senhor já fez em tempos atrás, no tempo dos nossos antepassados. Realiza de novo as mesmas maravilhas, porque ele entendia que a realização de milagres aviva a fé do povo, aviva a fé da nação. Então ele fala: Senhor, faz de novo milagres no nosso meio, aviva de novo o teu povo, restaura a fé, restaura o coração, faz de novo, faz as tuas obras conhecidas no nosso tempo, como foram conhecidas em tempos atrás. E às vezes, olhando para o nosso cenário atual hoje, enquanto nação, enquanto igreja do Senhor, no nível não pessoal, mas coletivo, nós olhamos e nós vemos igrejas grandes, cheias e inchadas, e ao mesmo tempo nós vemos uma nação cristã distante do Senhor e se afastando do Senhor ainda mais. Uma briga denominacional, uma briga de crente contra crente, de cristão contra cristão, de denominação contra denominação, porque a minha é melhor que a sua, porque a sua é isso, porque a minha é isso, porque a sua é aquilo, enquanto nós deveríamos estar unidos e nos fortalecer uns aos outros, enquanto um povo só cristão. E é Abacuque que clama pela nação. Então o nosso clamor não deve ser somente um clamor nosso, pessoal, particular, mas nós devemos clamar por uma nação que se afasta do caminho do Senhor e continua levando o título de cristão. Esse é um perigo muito grande que nós vivemos nos dias de hoje, porque havia um tempo onde os cristãos eles eram perseguidos e assassinados, e as pessoas que ousavam carregar o título de cristão, ela era uma pessoa muito ousada, muito corajosa, e ela tinha que renunciar muitas coisas para poder carregar o título de cristão, porque a pessoa que estava disposto a entregar até mesmo a tua vida, o teu corpo, a própria morte, o que era um pecado para ela renunciar? Uma pessoa que já tinha renunciado até mesmo a sua própria vida e estava disposta a se lançar na boca de um leão, o que era para ela renunciar ao pecado? Só que hoje nós vivemos tempo onde os cristãos não são mais perseguidos na sua carne, no seu físico, no sentido de vou te matar se você não negar o seu Cristo, mas nós vivemos um tempo onde ser cristão às vezes é um título de status e é bonitinho, porque nós temos uma fé em quem acreditar. Só que aí nós vemos muitas heresias, né? Porque Jesus veio para pregar amor e não ódio, viva o amor, aleluia, glória a Deus, vamos fazer o que der na telha e continuar falando que somos cristãos, porque Jesus não julgou ninguém, porque Jesus não condenou ninguém, e aí nós vemos uma nação inteira se perdendo e carregando o título de cristão. E aí nós temos que olhar para nós mesmos e perceber que nós fazemos parte desse povo, nós fazemos parte dessa nação, e o que é que efetivamente nós temos feito enquanto cristãos, de uma forma pessoal, dentro de um coletivo? Quem é que nós estamos influenciando? Ou nós estamos sendo influenciados pelas pessoas? Somos cristãos, mas como é que nós temos levado esse testemunho de sermos cristãos? Como as pessoas têm olhado para nós enquanto cristãos? O pastor conta testemunho de pessoas no trabalho que ele encontrava ali no refeitório, que dizia cristão na frente de todo mundo, porque eu sou cristão, e vendo vídeos pornográficos na frente de todo mundo e mostrando para todo mundo: olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Que testemunho de cristão é esse? Viciado em pornografia e ainda influenciando pessoas a esse vício, que é terrível, e é vício, e é algo destruidor. Como é que as pessoas hoje têm carregado esse título de cristão? Como é que as pessoas hoje em dia, enquanto nação, têm se apresentado diante do Senhor? E como é que nós temos apresentado? Porque não é só olhar para o coletivo
e achar os erros e julgar os erros, mas é olhar para nós e como é que nós estamos carregando o nome do Senhor. Qual é a carta? A palavra diz que nós somos cartas magnas para ser lida por todos que passam por nós. As pessoas nos leem enquanto cartas de Deus enviadas à terra. O que é que nós estamos transmitindo enquanto cristãos? Não somente aos outros cristãos, mas também aos ímpios. Também aqueles que não são cristãos, aqueles que não acreditam em Deus. Qual é a imagem que está transparecendo em nós? Então, muito disso é esse esfriamento espiritual, esse abatimento espiritual. Começa assim. É assim que nós começamos a perder a nossa essência de cristão, deixando esse vazio existencial, deixando esse buraco aberto dentro de nós, e aí passamos a nos tornar religiosos. E o espaço que deveria ser preenchido com fervor espiritual, nós passamos a preencher com dogmas, com liturgias, com doutrinas, como se isso fosse suficiente. E aí nós nos tornamos vazios de Cristo e cheios de doutrinas. Porque a gente começa a pregar que para ir para o céu precisa usar o cabelo assim, precisa usar a saia assim, precisa usar o véu assim, precisa andar assim, precisa casar assim, precisa dormir assim e acordar assim. E criamos um monte de doutrinas, como a Bíblia mesmo diz, doutrinas humanas, para justificar a ida ao céu, que deve ser alcançada pela graça. Não que nós não temos que ter um comportamento doutrinário sadio, mas a doutrina e os costumes por si só não nos garantem o título de cristão. Amém? E a doutrina, ela pode nos levar a viver esse vazio da presença. Precisamos realmente colocar os nossos olhos em Deus e clamar a Ele. Faz de novo, me leva de novo para aquele lugar de fervor, me leva de novo para aquele lugar de busca, me leva de novo para aquela busca nas madrugadas, me leva de novo para aquelas buscas onde a Tua presença vinha, me leva de novo, nos enche, nos fortaleça, reacende a chama, reacende a nossa fé, reacende o fôlego. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu quero ler um texto que está em 2 Timóteo, amém? Segunda Timóteo, capítulo 1, verso 3. Aleluia. Então, nesse contexto, Paulo está escrevendo uma carta ao seu querido discípulo Timóteo. E lendo essas palavras de Paulo, dá a entender que Timóteo está vivendo um tempo de desânimo. Porque no verso 3 diz assim: rendo graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de ti, dia e noite, em minhas fervorosas orações. Então, Paulo orava por Timóteo de uma forma fervorosa. Temos que ter pessoas que orem por nós de forma fervorosa. Amém? Que caminhem do nosso lado, que nos deem apoio, que nos deem sustento, porque a caminhada cristã não é fácil.
mas no mundo é muito pior. Mas a caminhada cristã não é fácil. Por isso nós temos que ter pessoas para quem nós oramos de forma fervorosa e pessoas que orem por nós de forma fervorosa, que nos ajudem na nossa caminhada, pessoas que segurem as nossas mãos quando os nossos braços fraquejam, quando as nossas pernas cansam, quando vem o desânimo, o abatimento espiritual. Temos que ter pessoas que nos segurem e nos coloquem em pé novamente, amém? Verso 4 diz assim: recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver, para que possa encher meu coração de alegria novamente. Da mesma forma, trago na lembrança a sua fé não fingida, que primeiro habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em ti. Por esse motivo, uma vez mais, quero encorajar-te que reavives o dom de Deus que habita em ti, mediante a imposição das minhas mãos. E por essa palavra fala que talvez Timóteo estivesse passando por um momento de abatimento espiritual, porque Paulo faz ele relembrar dos momentos onde ele estava fervoroso. E ele fala: eu tenho certeza que há em ti uma fé não fingida. Eu trago na lembrança aquele momento que você tinha uma fé não fingida, que primeiro habitou na tua avó, na tua mãe e ainda habita em ti. E por esse motivo quero mais uma vez encorajar-te a reavivar o dom de Deus. O que é reavivar? É algo que já viveu, mas apagou. Então talvez a chama de Timóteo tivesse se esfriado por conta das muitas lutas e das muitas perseguições. Mas Paulo fala: por isso eu desejo te ver mais uma vez, para que a imposição das minhas mãos reavive o dom de Deus que há em você. Então às vezes nós precisamos nos submeter a um líder que vai colocar as mãos sobre nós, para nos fortalecer novamente. Isso é a instrução da palavra de Deus sobre alguém que não caminha sozinho, sobre alguém que tem alguém para orar por você e colocar as mãos sobre você e ministrar sobre a tua vida. Amém? Aí tem gente que fala assim: eu não preciso ir na igreja, eu assisto o culto aqui pelo YouTube. Só que o pastor do YouTube não vai colocar as mãos na tua cabeça e orar por você. O pastor do YouTube não vai saber o teu nome para nas orações fervorosas dele citar e falar: Senhor, abençoa fulano, 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 fulano. Então essa heresia de hoje em dia, que a gente não precisa vir na igreja, que a gente pode ver uma ministração no YouTube, é bem. Você pode ver 1000 ministrações no YouTube de pessoas que ministram 10.000 vezes melhor do que eu. Amém? Eu tenho consciência disso. Eu também vejo pessoas ministrando no YouTube e que talvez ministram até melhor do que os meus líderes espirituais. Mas é o meu líder espiritual que coloca a mão na minha cabeça e ministra sobre mim. É a ele que eu devo honra, é a ele que eu devo gratidão, é a ele que eu devo a pessoa que segura nas minhas mãos. É para minha líder espiritual mandando mensagem quando eu estou agoniada e aflita. Eu falo: pastora, me ajuda. Eu estou aqui, vou explodir, eu vou morrer. E aí ela ora por mim, intercede pela minha vida, me manda uma palavra específica para aquele momento que eu estou passando, me orienta e me faz passar pelo vale. Glória a Deus. Amém? Nós não vamos passar momentos sozinhos. Só caminha sozinho quem quer caminhar sozinho. Só que o meu líder espiritual, minha líder espiritual, meu pastor, minha pastora, eles não têm bola de cristal, viu, gente? Se eu mandar uma mensagem falando o que eu estou passando, eles não têm bola de cristal para adivinhar o que eu estou passando. Então eu preciso buscar. Então nós estamos aqui ministrando, então a gente conversa: e aí, fulano, tudo bem? Tudo bem? Se a pessoa falou para mim: tá tudo bem? Então tá, tudo bem. Eu não tenho como adivinhar que não tá tudo bem. É lógico que aqui na igreja, na noite, tudo bem? Tudo bem. Não dá tempo aqui de contar que não está tudo bem, mas a gente tem meios hoje em dia para isso, bem? Então está passando por um momento difícil, não passe sozinho.
Está passando por um abatimento espiritual, por um desânimo espiritual, não passe sozinho. Está desanimado na sua fé, não passe esse momento sozinho. Clame ao Senhor e clame ajuda de pessoas que vão orar por você fervorosamente e colocar as mãos na tua cabeça e ministrar vida sobre você. Amém? Vou continuar a leitura. Verso 7 diz assim: porquanto Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Nós temos que ser equilibrados. Verso 8: assim sendo, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos pela causa do Evangelho, conforme o poder de Deus. Pois Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas em função da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi outorgada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Verso 10: e que nesses dias se manifestou pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, que aniquilou a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por intermédio do Evangelho. Deste Evangelho fui escolhido pregador e apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, todavia não me envergonho, porquanto sei em quem tenho crido, e estou plenamente convicto de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Persevera com fé e amor em Cristo Jesus, o exemplo da sã teologia que observastes em mim. Guarda bom tesouro com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Então, o abatimento de Timóteo tinha uma causa. O esfriamento da fé de Timóteo tinha uma causa: o sofrimento de Paulo. Amém? Timóteo estava vendo que Paulo estava sofrendo por ser um pregador do Evangelho. E aí Paulo fala para ele: não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor e nem te envergonhes de mim, porque eu sou prisioneiro dele. Então Timóteo passou por um momento onde o seu líder espiritual estava preso, encarcerado, e aí ele começou a se questionar: mas que Jesus é esse? Não compensa servir ele, não. Paulo é uma pessoa boa, está servindo a ele, está fazendo a obra, e ele estava preso. Ser cristão era motivo de vergonha, e isso trouxe sobre ele esse abatimento, esse desânimo. E aí Paulo o encoraja, lembrando do sacrifício da cruz. Então, quando o teu sofrimento, ou o sofrimento de alguém, te fizer desanimar, lembre-se do sacrifício da cruz. Porque nós não servimos a Ele para ter uma casa grande e bonita, um carro zero na garagem. Nós servimos a Ele pelo que Ele fez por nós na cruz. Então, quando você passar por um momento difícil financeiro e você desanimar da sua fé por causa das suas finanças, lembre-se que não é pelas finanças que você serve a Ele, mas é pelo Evangelho da cruz. Quando você estiver passando por um abatimento espiritual por conta do teu casamento que está fragilizado, lembra que não é por causa do teu casamento que você começou a servir Ele, mas pelo sacrifício da cruz. Quando você passar por um abatimento espiritual porque os teus filhos não são como você gostaria que fosse, lembre-se que você não está servindo a Ele por causa dos teus filhos, mas pelo sacrifício da cruz. Quando você passar por um esfriamento espiritual por causa que você está sendo perseguido, lembre-se que não é por isso que você está servindo a Ele, mas é por causa do sacrifício da cruz. Então a saída sempre vai ser o sacrifício da cruz. O sacrifício da cruz. Eu estou desanimado, não sei que Deus é esse que deixa criancinhas morrerem. Lembra do sacrifício da cruz. Nós servimos a Ele por causa do sacrifício da cruz. Essa foi a palavra que Paulo usou para fortalecer Timóteo. E falando, persevera com fé e amor em Cristo Jesus. Verso 13 ele fala isso. O exemplo da sã teologia que observastes em mim. Então o líder não é qualquer pessoa, amém? Não é qualquer pessoa que se autodenomina um líder espiritual. Eu sou pastor, bispo, apóstolo, eu sou não sei o que, eu sou. É quase um Deus, né? A pessoa fala:
Quem é você? Eu sou. Né? Quase um Deus. Mas Paulo fala assim: você observou na sã teologia em mim. Isso quer dizer que o líder espiritual que está sobre as nossas vidas precisa ser observado por nós. E a palavra, que é a Bíblia, precisa ser observada na vida desse líder que está sobre a tua vida. Se tem um líder sobre a tua vida que não passa no crivo da palavra de Deus, esse líder não serve para você. Amém? E eu digo isso por mim. Se você olhar a palavra de Deus e falar: pastora, você está contra a Bíblia, então eu não sirvo para você. Se eu estou contra a palavra do Senhor, não estou dizendo que eu vou ser perfeito em tudo, amém? Mas eu não posso vir contra essa palavra. Então Paulo fala assim: a sã não é a sã doutrina, não, a sã teologia, palavra, que você observou em mim, persevera com fé e com amor. E como exemplo dessa teologia que observaste em mim, guarda o bom tesouro com a ajuda do Espírito Santo, que habita em nós. Então, as palavras de Paulo para fortalecer Timóteo no seu momento de crise espiritual foi: olha para a cruz, olha para mim que eu sou teu líder, a palavra de Deus está em mim, eu estou sofrendo, mas não te envergonhes do meu sofrimento. Pelo contrário, vem aqui e participa comigo do meu sofrimento. Porque isso é o Evangelho. O Evangelho é sofrer. E a gente desanima do Evangelho quando a gente acha que o Evangelho é ganhar. O Evangelho é sofrer. Não estou aqui fazendo apologia do sofrimento. Amém? Mas o Evangelho é renúncia. O Evangelho é entrega. Ah, mas tem promessa de bênção. Tem, mas tem palavra também: larga a tua cruz. Pega a tua cruz e me segue. Larga tudo. Renuncia tudo. Renuncia a tua vida, pega a tua cruz e me segue. Isso é o Evangelho. Ai, mas ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Toma posse da promessa, pega a tua cruz e vai. Ai, porque a palavra diz que se creres no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Pega a tua promessa e segue a Jesus. Mas o Evangelho não é só bênção, bênção, bênção. O Evangelho é renúncia. E quando nós começamos a acreditar que o Evangelho é só bênção daqui, bênção de lá, a gente desanima, porque a gente passa por luta todos os dias. E o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se ele venceu, nós venceremos em nome dele. Amém? Mas as lutas não podem nos parar. As lutas não podem nos desanimar. Agora eu quero voltar para Abacuque, amém? Você fechou, né? Volta lá. Mesmo capítulo, só vamos avançar uns versículos. Essa para mim é uma das palavras mais difíceis. Esses versos que eu vou ler agora. Amém? É uma das coisas mais difíceis de se viver enquanto cristão. Eu acho que é mais difícil até do que renunciar ao pecado. Porque diz assim, verso 16: assim que eu ouvi tudo isso, as minhas entranhas se comoveram, meus lábios tremeram, meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Portanto, aguardarei em tranquilo silêncio o dia da tribulação que virá sobre o povo que nos oprime. Ainda que a figueira não floresça, nem haja uva nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimentos, e as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais, eu, todavia, me alegrarei no Senhor, e exultarei o Deus da minha salvação. Yahvé Adonai, o Senhor soberano, é a minha força, e Ele faz os meus pés como os do servo, e me faz caminhar por lugares altos. Eu falo que esse é um dos mais difíceis de viver. Porque o pecado se renuncia e vai viver uma vida nova em Cristo. Mas a hora que as coisas começam a dar tudo errado na sua vida,
E aqui ele está falando aqui, principalmente no que mexe com a gente, mexe com o nosso coração, né? Porque o dinheiro ele é emocional. E mexe com o nosso espírito, porque o dinheiro é espiritual. Eu cansei de falar isso aqui, dinheiro não é matéria. Dinheiro é emoção, dinheiro é espírito. Dinheiro é espiritual. Ah não, dinheiro é papel. É visível lá no Pix. Fica sem dinheiro para você ver o sentimento que dá. Fica sem dinheiro para você ver se a sua fé faz isso aqui, ó. E é isso que ele está falando. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja uvas na videira, ainda que a safra não produza nada, ainda que as ovelhas sejam roubadas do aprisco, isso está falando sobre perdas materiais, ainda que eu perca tudo que me dá sustento, segurança, ainda que eu perca tudo, eu ainda me alegrarei. Isso é sentimento, a alegria está no coração. Eu ainda me alegrarei no Senhor. Será que nós estamos prontos para nos alegrar no Senhor quando tudo estiver dando errado? Ou será que a gente só se alegra no Senhor quando tudo dá certo? Será que nós conseguimos adorar a Deus quando está tudo indo mal? Gente, nós passamos por um período difícil de perdas. E não é fácil viver essa palavra. Senhor, mesmo que a gente perca tudo, eu continuarei me alegrando no Senhor. É fácil viver isso? Não é? Mas Ele continua se alegrando no Senhor e assim nós também devemos. E aí Ele fala sobre uma palavra, uma promessa, porque o Senhor soberano é a minha força. Essa força não vem de nós. Por isso temos que estar firmados nele. Porque quando tudo começa a dar errado, não é a nossa vontade de desanimar, a nossa vontade é parar e desistir. Mas a nossa força vem do Senhor. Ele faz os meus pés como os da corça ou do cervo. E Ele me faz caminhar por lugares altos. Mas isso aí é uma promessa. Ele faz, Ele fará. Mas viver nisso, ler é fácil, falar é fácil, cantar é fácil. Ainda que a videira não floresça. Cantar é fácil. Difícil é viver essa palavra. Difícil é continuar se alegrando no Senhor quando as coisas não saem do jeito que nós esperamos. Quando aquele dinheiro que a gente achou que ia vir não vem. Quando aquela cura que a gente achou que ia vir não vem. Quando aquela bênção que a gente achou que ia vir não vem. Quando os filhos não vêm. Quando os filhos não ouvem, não obedecem. Quando as coisas não saem do nosso jeito. E dizer, eu ainda assim me alegrarei no Senhor. Eu ainda assim permanecerei no Senhor. Eu ainda assim confiarei no Senhor, porque Ele é a minha força. Mas quando nós acreditamos, Ele faz. Porque a palavra do Senhor diz assim: tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome. Porque nós vamos continuar acreditando nele quando tudo não sair do nosso jeito. Mas nós vamos continuar orando e buscando, porque a palavra de Deus também diz que tudo que nós pedirmos ao Pai, Ele nos dará. Amém? Ele nos dará. Para aquele que acredita, para aquele que confia. Se coloque de pé nesse momento. Aleluia. E nós vamos clamar fervorosamente a Ele. Queria chamar o ministério de louvor aqui. E nós vamos clamar, nós vamos orar, nós vamos buscar. Faça a sua oração fervorosa. Clame a Ele. O que é que você está precisando e buscando nele, que ainda não veio, que ainda não chegou, que ainda não aconteceu, que ainda não apareceu? O que está te parando, te desanimando, te travando, que está te impedindo de buscar ao Senhor?
Senhor. Acende de novo essa chama. Aleluia. Feche seus olhos nesse momento, Pai. A tua palavra diz que tudo aquilo que nós pedimos em teu nome, o Senhor concederá. E nós clamamos nessa noite. Acende a chama nos nossos corações. Reaviva, Senhor, aquilo que está se apagando. Reaviva, Senhor, aquilo que se apagou dentro de nós. Reaviva, Senhor, o dom que nós estamos abandonando. Reaviva, Senhor, o dom de Deus em nós. Reaviva, Senhor, dentro dos nossos corações a chama da salvação. Reaviva, Senhor, a tua nação. Reaviva, Senhor, o teu povo. Reaviva, Senhor,
Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7, verso de número 32 em diante, diz assim: Então lhe trouxeram um surdo ligado e lhe suplicaram que impusessem as mãos sobre ele. E Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. E depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá. Repita comigo: Efatá. Efatá. Que quer dizer: abra-te. E abriram-se os ouvidos e logo lhe soltou os empecilhos da língua e falava desembaraçadamente. E lhes ordenou que a ninguém dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais ele o divulgava. E maravilhavam-se sobremaneiramente, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente fez ouvir os surdos, como falar os mudos. Feche seus olhos, continue em adoração. Aleluia. Continue adorando, continue solto na presença de Deus. Se esse é o seu melhor, para mim está muito bom. Mas se para chamar a atenção de Deus, você pode fazer o melhor no noite de hoje. Eu quero te encorajar a pegar a pessoa que está do teu lado e encorajar ela a se soltar na presença de Deus. Aleluia, queridos. Um surdo ligado. Trouxeram diante de Jesus um surdo ligado, querendo que Jesus impusesse as mãos sobre ele, porque criam que milagre aconteceria. Jesus o tirando à parte, porque aquela região de Decápolis, de 10 cidades, onde Jesus estava, queria pegar ele de uma forma e colocar ele como um rei. E ele queria, então, ele passava sempre por aquela região, meio que sem querer ser percebido. Mas quando trouxeram aquele homem, ele tirando a parte, ele toca o ouvido daquele homem surdo ligado, e tocando, a palavra vai dizer, tocando com saliva os seus lábios, ele olhando aos céus, ele libera uma chave para mim e para você. Marcos, ele podia ter transmitido essa palavra de uma forma mais clara, mas ele não traduz essa palavra efatá, mas ele deixa ainda a palavra em aramaico ali, para que pudesse trazer um peso mais profético sobre as nossas vidas. E ele, olhando aos céus, ele disse: Efatá, abra-se. Eu não sei o que tem te prendido até os dias de hoje. Só que vai liberar uma palavra também no físico, no espiritual, mas também na vida financeira de muitos que aqui estão e me ouvem. Efatá, abra-se a partir de hoje. Efatá, abra-se a partir de hoje. Entra, mãe, pequena, vacina, e
falava desembaraçadamente. Oh, querido, tem um grito preso na tua garganta há muito tempo. Ah, querido, se prepara, porque você vai colocar para fora um grito que está há muito tempo aí preso na tua garganta.